Glória a Deus. Os irmãos que trouxeram, aleluia, abram a sua Bíblia. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 3, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem achar diz amém. Amém. Tiago, capítulo de número 3, Glória a Deus. versículo de número 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, toda adoração e exaltação. Aleluia, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia, e nós nos reunimos nessa noite, meus irmãos, para adorá-lo. Para isso nós viemos, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos aprendido na palavra de Deus, fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Amém. Aleluia, e temos sido, irmão, aleluia, luz para o mundo, assim como Jesus nos chamou. Ele disse: todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Amém? Aleluia. E a palavra de Deus, irmão, onde nós fizemos leitura do ensinamento que Tiago deixa, aleluia, muito proveitoso para nós, nos ensinando a respeito da língua, irmão. E deixa bem claro para nós que todos os tipos de espécies de feras se doma, mas a língua é algo muito difícil de domar. E é um grande risco, irmão, aleluia, quando se fala da língua, se fala daquilo que a gente fala. E a Bíblia diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A gente sabe, meus irmãos, quando chegamos ao conhecimento da palavra de Deus, aprendemos. Eu sempre vou me lembrar, eu acredito que, se Deus quiser, por muito tempo, enquanto eu estiver pregando a palavra de Deus, de um testemunho que nós ouvimos aqui na igreja, irmão, num culto de terça-feira aqui para mim. Foi algo tremendo que nosso irmão testemunhou e disse: eu quero agradecer a Deus porque Deus tem me educado. Quero agradecer a Deus porque Deus tem me educado. E o Senhor nos educa, irmão, para que a gente vá e seja as suas testemunhas. Nós que aprendemos a palavra de Deus, para que a gente vá e seja as suas testemunhas. Mas a gente sabe, meus irmãos, que no decorrer do dia a dia nós nos encontramos diante de situações, irmãos, muitas vezes situações que não são tão graves e outras até são muito graves, que acabam muitas vezes saindo da nossa boca palavras que não convêm. Acabamos falando coisas, irmão, e sabemos que quando a palavra é falada, ela não volta mais.
Mas se nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo, como Jesus Cristo nos disse, nós temos que ter esse cuidado com a nossa língua, aprender e nos deixar sermos ensinados pela palavra de Deus, sermos educados pelo Senhor nosso Deus, para que quando a gente enfrente situações do dia a dia, ter o cuidado de não falar palavras ou coisas que depois a gente venha a se arrepender. Porque nós aprendemos, irmão, hoje a resolver as coisas não mais do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Não é mais do nosso jeito, é do jeito de Deus. E aprendemos, irmão, na palavra de Deus, aleluia, a respeito da língua, que com ela, a Bíblia diz, com ela bendizemos ao Senhor. Olha só, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então essa palavra, irmão, não é para o mundo, essa palavra é para a igreja, porque está tratando de alguém que com a sua boca adora o Senhor, bendiz ao Senhor, mas também com a sua boca amaldiçoa o homem, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E muitas vezes, irmão, essa maldição não se torna amaldiçoar, essa palavra amaldiçoar, não é só dizer estás amaldiçoado, mas são palavras de maldição. São palavras de maldição que muitas vezes na hora da ira a pessoa profere, a pessoa deixa escapar, a pessoa fala. E muitas vezes na hora da ira, irmão, tem gente que não pensa no que fala, tem gente que não pensa antes de falar, fala e depois pensa o que fez. Mas você tem que entender que nós somos a igreja, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e nós somos chamados, irmão, para bendizer ao Senhor. E não podemos com a nossa boca, que nós bendizemos ao Senhor, que nós louvamos ao Senhor, que nós damos glória a Deus, e não proferir maldição sobre os homens que são a imagem e a semelhança de Deus. Eu não posso, no momento da ira, irmão, olhar para os meus filhos e amaldiçoá-los. E muitas vezes isso acontece. Por exemplo, quando uma criança faz algo que você não gosta, quando o velho homem toma conta da vida do ser humano, o ser humano deixa fluir, coloca para fora palavras de maldição. Por exemplo, pode chamar de capeta, pode chamar de peste, né? Tem pais, irmão, que chamam os filhos de qualquer coisa. Isso é maldição. Só que quando nós somos educados pela palavra de Deus, irmão, nós aprendemos que ter filho, ter esposa, ter marido, ter, irmão, tudo isso que nós temos são bênçãos de Deus, e nós não podemos amaldiçoar com a nossa boca, porque essa mesma boca que nós temos é a boca que nós estamos aqui nesta noite para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Não pode dessa mesma boca sair maldição, da mesma boca que chega na presença de Deus, irmão, olha para o céu e diz louvado seja o nome do Senhor, mas quando chega em casa diz maldito é meu marido, maldito é minha esposa. Não pode, entenderam? Porque nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Mas a Bíblia diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E aqui, meus irmãos, nós entendemos, de uma só boca procede bênção e maldição. Não é algo que ele veja como positivo, entendam aqui. Ele está dizendo que isso acontece da minha boca, da tua boca. Nós estamos sendo educados pela palavra de Deus, sendo educados, ensinados, irmão, para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas, lamentavelmente, às vezes isso acontece, e não pode da mesma boca, irmão, sair bênção e maldição. E ele deixa bem claro, irmão, Tiago diz, procede bênção e maldição. Fica claro para nós que nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Se nós entendermos isso, irmão, então passaremos a abençoar a nossa casa, a abençoar a nossa vida. Não é, irmão, por exemplo, quando a pessoa sai para buscar uma porta de emprego, e a pessoa já sai dizendo que não vai conseguir, a pessoa já está fechando as portas antes mesmo de Deus abrir essa porta. Nós temos o poder de profetizar bênçãos em nossas vidas. Nós temos o poder de profetizar bênção na vida do próximo. Nós temos este poder de profetizar. É tão tremendo, irmão, se você que é crente, que conhece a palavra de Deus, quando alguém vem e desabafa com você, você pode ajudar essa pessoa naquilo que ela precisa, mas você também pode abençoar esta pessoa em nome de Jesus, porque você é educado na palavra de Deus, você foi educado na palavra de Deus, e você sabe que você tem o poder de abençoar, tem o poder de amaldiçoar também. E tem gente que amaldiçoa, tem líderes que amaldiçoam, tem crente que amaldiçoa, irmão. Mas nós somos chamados para ser luz e não treva.
Nós não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. E as irmãs certamente têm abençoado os seus filhos. Têm abençoado os seus filhos dentro de casa, por mais que muitas vezes sejam arteiros, irmão, são bênção. São bênçãos de Deus, porque nós muitas vezes reclamamos de coisas, irmão, que muitas pessoas gostariam que os seus filhos fizessem. Nós reclamamos muitas vezes que os nossos filhos estão agitados, correndo para lá e para cá, enquanto tem gente orando a Deus e pedindo ao Senhor da saúde para o meu filho, para que ele corra. São bênçãos de Deus, irmão. O movimentar dos braços, o movimentar das pernas, irmão, o sentar para brincar, o sujar a roupa, irmão, e voltar sujo para casa, é bênçãos de Deus, irmão. E são coisas, irmão, que muitas vezes nos incomoda, mas quando nós olhamos para o lado e vimos o que Pedro disse, lembre-se que tem pessoas na vossa irmandade passando por coisas piores, ou semelhante à vossa, o que é pior para nós, irmão? Pior do que muitos estão passando aí, tem gente lutando para ter aquilo que hoje você tem. Eu quero dizer uma coisa, irmão, para que você pise na cabeça do diabo: você é bênção de Deus. A maldição já caiu por terra, a maldição Jesus já quebrou, a maldição ficou pregada na cruz do Calvário. Agora nós somos bênção de Deus, e bênção tem poder de abençoar. Minha irmã e meu irmão, eu quero dizer uma coisa, porque enquanto nós estivermos nesta carne, certamente ficaremos irados por muitas coisas. Irado, meus irmãos, quando recebermos reclamação dos nossos filhos. Irados, irmã, quando você tiver que discutir com o teu marido por algo que você não gostou. Irado, meu irmão, quando você for discutir com a tua esposa por algo que você não gostou. Mas só se lembre de uma coisa: que tipo de fonte que você é. Você não é fonte de maldição, você é a fonte de bênçãos, em nome de Jesus. Você pode até se irar, mas você foi chamado para não pecar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu quero que você entenda, porque eu sei que Deus está falando aqui. Aleluia. Porque são tantos os problemas que nós enfrentamos, e a maioria deles são dentro da nossa casa. E é isso, a maioria dos problemas, irmão, desse tipo que nós enfrentamos, o que Tiago trata aqui, de discussão, de batalhas, muitas vezes acontece dentro da nossa casa, e a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é aí que começa o diabo a querer entrar, nessa de colocar um contra o outro, de colocar a divisão, de começar a discussão, de começar um grita daqui, outro grita de lá, uma amaldiçoa daqui, outra amaldiçoa de lá, e as trevas vão tomando conta. Mas Jesus está dizendo: eu chamei vocês para serem luz. Aleluia, glória a Deus. Eu só quero que a igreja mentalize uma coisa, irmão, e assim você vence. Hoje é o culto da vitória, e assim você vence. O Senhor te chamou para ser bênção. Aleluia. Vocês têm sido educados na palavra de Deus, e bênção não profere maldição, bênção profere bênção. Não pode sair maldição de bênção. Se tem bênção aqui nessa noite, da glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você entenda isso, irmão, porque eu preciso que vocês orem por mim quando vocês dobrarem o joelho de vocês, e lá da casa de vocês, irmão, aleluia, lembre de mim na oração e diga assim: Jesus, abençoa o pastor Douglas, aleluia, assim como eu me lembro de vocês, e peço que Deus abençoe a vida de vocês. E é dessa maneira que a igreja tem que andar, e é desse jeito que o povo de Deus tem que andar. Nós abençoamos uns aos outros, porque somos abençoados por Jesus. Aleluia. Quando nós entendemos a palavra de Deus, irmão, e o Evangelho, escute isso aqui. Nós entendemos, irmão, no mistério do Evangelho é que o Senhor Jesus, sendo pregado no madeiro, se fez maldito, e se fazendo maldito, levou sobre ele toda a maldição. Então não tem mais ser humano que crê em Cristo que vive em maldição. Nós estamos abençoados, amém? Estamos abençoados. Jesus, irmão, levou a maldição para que nós fôssemos abençoados. Na tua casa você é bênção, amém, irmão? Aleluia, você é bênção, irmã. Você é bênção de Deus, irmão, aleluia. Você é bênção de Deus, aleluia. Você é bênção de Deus, aleluia. Glória a Deus. E se nessa noite você veio nesse culto, mas você está passando por isso, você está, meu irmão, quem sabe você está pensando: olha, pastor, você até que alguém te contou, porque eu me enfureci e falei coisas que eu me arrependi. Entenda e seja educado nessa noite, irmão.
O Senhor está dizendo na sua palavra que com a tua boca você bendiz ao Senhor e Pai, também com ela você amaldiçoa os homens. E Tiago está dizendo assim: não é bom que seja assim. Não é bom que da mesma boca saia bênção e maldição. Ainda que saia, irmão, mas não é bom que seja assim. Porque nós entendemos que somos abençoados por Cristo, porque Cristo Jesus levou toda a maldição, e nós acreditamos nele, somos abençoados, Cristo nos abençoou, e também nós abençoamos, amém? Glória a Deus. Versículo de número 11 diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar ao mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não pode. Então, ou você é água doce ou você é água salgada. Você pode chegar e dizer assim: pastor, o problema é que eu não consigo, na hora que eu iro, eu não me controlo, eu falo coisas, irmão. Então você tem água salgada, porque não pode de uma fonte de água doce sair água salgada. Isso não pode acontecer. Se você está na bênção de Deus, você entendeu o Evangelho, você é fonte de água doce, você mata a sede do sedento. Você é fonte de água doce, você é diferente de tudo. Irmão, nós não resolvemos mais as coisas da forma como nós resolvíamos antes, porque agora nós resolvemos as coisas, irmão, do jeito que Deus nos instrui na sua palavra. E a palavra de Deus diz que nós devemos acolher a palavra que nos foi implantada com mansidão. Acolher a palavra que nos foi implantada. O Senhor implantou a sua palavra dentro do teu coração. O Senhor implantou a sua palavra dentro do meu coração e do teu coração, e nós temos o conhecimento, e o Espírito de Deus que está na nossa vida, muitas vezes ele nos constrange. É por isso, irmão, que quando nós fizemos algo errado, ou falamos algo errado, nos sentimos culpados. Mas a Bíblia diz que se o teu coração te acusa, saiba que Deus é maior do que o teu coração. Aleluia! O que isso quer dizer? Por mais que o teu coração te acuse e te condene, e muitas vezes por causa do erro que você cometeu, você começa a se culpar, e você não acha mais lugar para você no meio da igreja, pelas coisas que você ainda faz. O Senhor está dizendo que Ele é maior do que o teu coração. Se o teu coração te acusa e te condena, o Senhor Jesus é maior do que o teu coração para te perdoar, se você se arrepender. Da mesma boca, irmão, pode proceder bênção e maldição. Da mesma boca pode proceder bênção e maldição, porque pode acontecer, mas não é bom que seja assim. Aquele que é fonte de água doce, então jorra água doce. Aquele que é bênção, irmão, tem bênção, aleluia. É dessa maneira. E quando acontece na minha vida, na tua vida, um momento de ira, pensamos antes de falar, para que não venhamos, irmão, nós ficarmos acusando e nos entristecendo por aquilo que nós falamos, porque as palavras não voltam mais. Você tem sido educado na palavra de Deus, entendendo o Evangelho, para que você seja crente, para que você cresça, para que você vença o diabo. Amém? Amém? Glória a Deus. E é desse jeito que nós vencemos o diabo, irmão. É desse jeito que nós vencemos o diabo, irmão. É claro que ele vai trazer o conflito. Jesus mesmo disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer, mas vim trazer espada. E essa espada de Jesus, irmão, está dentro da casa das pessoas. A divisão de Jesus está dentro da casa das pessoas. Por quê? Porque alguém quer ser crente e o outro que não quer ser crente gera um conflito. Mas quem tem que se sobressair? O que é crente. Irmão, ninguém vai ser crente a mesma coisa dentro de casa, irmão. Alguém vai ter que ser mais crente do que o outro. Esse vai ceder. Esse vai ser servo. Esse vai ser a fonte de água doce. Esse é o que vai orar. Esse é o que vai abençoar. Esse é o que vai interceder. Esse é o que não vai desistir. Esse é o que vai continuar abençoando a sua casa. Se o diabo porventura fez sair da tua boca palavras de maldição dentro da tua casa, que pesou o clima lá dentro, eu quero dizer uma coisa: você que entende o Evangelho, que entende a palavra de Deus, você tem o poder de levantar a tua voz na sala da tua casa e dizer: Senhor Jesus, eu abençoo a sala da minha casa. Você tem o poder de caminhar dentro de casa, entrar no quarto e dizer: Senhor Jesus, eu abençoo o quarto da minha casa. Você tem o poder de caminhar na tua casa, ir em direção à cozinha e com a tua boca dizer: Senhor Jesus,
Jesus, eu abençoo a cozinha da minha casa. Ah, Jesus, eu entrego a minha casa para Ti, porque nós somos bênção, aleluia, e a minha casa será bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou me estender, irmão. Só quero que os irmãos entendam. O povo de Israel, de Judá, melhor dizendo, tinha sido levado cativo para a Babilônia. Por quê? Pelos seus pecados, irmão. E lá a Bíblia diz que Deus, olha só, veio sobre mim, diz o profeta Ezequiel, capítulo 37, diz assim: a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus pega o profeta em espírito, leva ao vale de ossos secos, mostra um vale de ossos secos, e ele fala que os ossos estavam sequíssimos. Isso mostra a situação, a visão, aquilo que ele estava vendo. Numerosos, irmãos, sobre a face do vale, sequíssimos. E Deus pergunta ao profeta. Deus, irmão, ele sabe o que ele pode fazer. Deus pode todas as coisas, mas ele pergunta ao profeta, porque é o único dentre os judeus que estão na Babilônia. Escute isso aqui, meus irmãos, por favor, que ainda manteve em Deus, por mais que tivesse em cativeiro, uma fé diferente da dos outros que estavam em cativeiro na Babilônia. Porque na continuação de Ezequiel 37, a palavra de Deus vai dizer que o povo estava dizendo: a nossa esperança se secou, perecemos, estamos abandonados. Mas Deus pega o profeta Ezequiel, leva, mostra a situação dos ossos em cima daquele vale, e pergunta para ele: pode voltar a viver? Tu ainda tem esperança? Pode voltar a viver? E o profeta Ezequiel olha para o Senhor, eu digo olha com os olhos da fé, e responde para Deus assim: Senhor Deus, Tu o sabes. Tu sabes, Senhor. Por mais que a situação que ele visse e o povo todo tivesse perdido a esperança, o povo de Judá que estava cativo na Babilônia, ele ainda demonstrava uma fé em Deus. Ele ainda demonstrava uma fé em Deus. E Deus lhe perguntou: pode voltar a viver? Tu ainda acredita que essa situação pode mudar? Tu ainda acredita que o que tu está vendo hoje sequíssimo aqui pode voltar a viver? Pode voltar a ter vida? Tu ainda acredita? Deus pergunta ao profeta Ezequiel, e ele responde: Senhor Deus, Tu sabes. E Deus diz assim para ele: então profetiza. Por mais que tu esteja vendo uma situação, vivendo uma situação que você está vendo, irmão, uma situação que não tem vida, Deus mesmo está dizendo: você é bênção, Ezequiel. Aleluia. Abre a tua boca e começa a profetizar. Aleluia. Usa a tua boca para profetizar, Ezequiel. Deus está falando com a igreja nesta noite. Aleluia. Nós temos boca, e a nossa boca não é para ficar calado, porque fomos educados na palavra de Deus, e na palavra de Deus tem poder para mudar a situação, seja ela qual for. Deus está dizendo: profetiza, usa a tua boca, pega aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Se você ainda tem esperança, abre a tua boca e profetiza. Deus está falando. Aleluia. Porque, escute, porque quem não tem esperança está se reunindo com quem não tem esperança, e estão conversando e dizendo assim: acabou para nós. Mas Deus está usando, mesmo quem está na mesma situação, e está dizendo assim: tu ainda acredita? E Ezequiel está dizendo: Senhor, eu acredito que Tu podes. Glória a Deus, eu ainda acredito que Tu podes. E Deus está dizendo para ele: então começa a profetizar. Irmão, chega de proferir maldição. Você pode estar olhando para um vale de ossos secos dentro da tua casa. Não é para você olhar e dizer assim: olha aí, está tudo seco, ó. Olha aí o que adianta fazer igreja, olha aí o que adianta fazer isso, fazer aquilo. Irmão, não adianta sim. Profetiza, porque você vai ouvir barulho, você vai ouvir ruído, você vai ouvir Deus agindo, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Se tem crente que acredita na glória do nome do Senhor, abre a tua boca para glorificar, abre a tua boca para glorificar o Deus da Bíblia, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus.
boca é para isso. Irmão, nós fomos criados por Deus, irmão. Nós falamos, irmão, conversamos, irmão, mas é claro que Deus nos chama a falar com Ele. Bendize, como diz o Salmo, bendiz a minha alma ao Senhor, bendizer ao Senhor, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor. Nós fomos chamados para falar com Deus, fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. Irmão, tem pessoa, irmão, que usa a sua boca, irmão, para exaltar o diabo. Tem pessoa que usa a sua boca para cantar para o diabo. Não estou falando do mundo, né, irmão? Mas a igreja não, essa palavra é para a igreja. Você ainda acredita? Você ainda tem esperança? Então profetiza, porque esse vale vai mudar em nome de Jesus, eu creio. Esse vale vai mudar pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Deus está perguntando para ele, irmão. E eu pergunto para a igreja: tem algo perdido para Deus? Não. Mas a situação, irmão, é como se já tivesse tudo perdido. A visão de Ezequiel é como se já estivesse tudo perdido, tudo acabado. É a visão que Deus está mostrando. E a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 7: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Glória a Deus mesmo. Aleluia, glória a Deus mesmo. Primeiro, irmão, nós vimos Deus pegando o profeta Ezequiel no meio de um povo ali que perdeu a esperança, que estava em cativeiro. Deus pega ele que ainda acredita e pergunta: tu ainda acredita? Sim, Senhor, eu acredito que tu podes. Então profetiza. Olha o que Ezequiel fala: então profetizei segundo que o Senhor me ordenara. Isso é educação espiritual, isso é ser educado na palavra. Ele não vai profetizar: eu estou dizendo, não, eu profetizo segundo o que Deus está falando, irmão. Usa o nome de Jesus que tem poder, irmão. Você já aprendeu que o nome de Jesus tem poder? Então usa o nome de Jesus, repreende todo o mal, repreende toda a obra do inimigo, repreende tudo que tem se levantado contra a tua vida, contra a vida dos teus filhos. Repreende em nome de Jesus, irmão, aleluia. Porque Ezequiel está dizendo assim: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E assim, irmão, vai saber que é o Senhor na tua vida agindo, que é o Senhor na tua vida fazendo as coisas acontecer. Eu quero dizer uma coisa: a igreja acredita, recebe. Vão ver que é o Senhor mudando o teu vale, aleluia. Vão ver que é o Senhor abençoando você, levantando você. Você vai aprender a ser educado na palavra de Deus. Você pode até olhar para o vale de ossos secos, vir dentro de você a vontade de falar tudo o contrário, mas você vai dizer: sabe de uma coisa? Eu vou falar segundo a palavra de Deus, aleluia. Vou começar a falar segundo a palavra de Deus. Não está dando nada certo como eu queria que desse, mas eu vou profetizar segundo a palavra de Deus, e eu acredito que vai ter barulho, eu acredito que vai ter ruído. É Deus agindo, é Deus agindo, é Deus agindo, é Deus agindo. Aleluia. Quando você começar a profetizar, vou dizer uma coisa para os irmãos aqui: quando as coisas acontecerem e aquelas palavras ainda vierem, vai tomate cru. Sabe aquelas palavras e não vierem ainda do mundo, irmão? Aquelas palavras, irmão, que a gente fica assim: meu Deus, eu canto no coral, meu Deus, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, meu Deus, essa boca bendiz ao Senhor. Não pode sair essas palavras da minha boca. Eu sou fonte de água doce, eu sou água salgada. Água doce em nome de Jesus. Quando você entender isso, escute só, você vai começar a proferir palavra de Deus na tua casa, por mais que você veja um vale de ossos secos. E na luz da palavra de Deus nós entendemos que quem vai fazer acontecer é o Senhor, por causa da palavra que você está usando. A palavra de Deus não falha.
A minha palavra falha, a tua palavra falha, mas a palavra de Deus não vai falhar. Não vai falhar, não volta vazia e ela não falha. Começa a determinar dentro da tua casa, segundo a palavra de Deus. Ezequiel disse: então comecei a profetizar, segundo o que o Senhor me ordenara, e comecei a ouvir barulho. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Esse barulho é algo acontecendo. Irmão, você não pode entregar o teu filho. O filho se desviou, a filha se desviou, o marido se desviou, não sei quem mais se desviou, está dando exemplo. Aí você faz uma coisa, desviou, fica lá. Não, fica lá onde? Aonde? Vai desistir? Começa a olhar para esse vale e começa a profetizar. Senhor Deus, está distante, mas vai voltar para a tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu filho, sei lá o que você deseja para ele, mas começa a profetizar segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, está no vício, está nas drogas, está nisso, está naquilo. Senhor, está distante, Senhor, está querendo isso, está querendo mais. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que vai te servir, vai se batizar, vai tomar a santa ceia, vai cantar na igreja, vai fazer parte do coral. Você vai começar a profetizar, irmão. Escute só, Ezequiel está dizendo que comecei a ouvir barulho. Aí o telefone vai tocar com o tempo, irmão. Você diz: o que houve? Não, sabia, parei de fumar, parei de beber. Opa, já está acontecendo o barulho. Não tenho mais vontade de ir aos bailes. Oh, glória a Deus, está acontecendo. Não conta o que você está, não conta o que está fazendo ainda. Continua profetizando, porque Deus ainda está agindo. Mas já está ouvindo barulho. Você já está ouvindo barulho. Deus já está agindo, irmão. É barulho de osso batendo sobre osso. Só que osso juntado com osso ainda não formou um corpo. Deus ainda está trabalhando. Ezequiel tem que continuar fazendo o quê? Continuar fazendo o quê? Ainda usando a boca para abençoar, para profetizar, porque Deus está agindo. Eu não vou dizer que Deus parou de agir. Deus ainda está agindo. Deus ainda está agindo. Agora quem perde a esperança, como o povo de Judá perdeu, irmão, fica se reunindo, pastor Gabriel, dizendo assim: ó, a nossa esperança secou, acabou para nós. Não acabou. Não acabou. E se tiver acabado para alguém, não saiba de uma coisa: que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é aquele que faz nova todas as coisas. Aleluia! Se nós nos darmos conta da bênção de Deus que nós temos, de servir a Deus, a bênção de Deus, irmão, que é o nome de Jesus na nossa vida, irmão, não tem nada perdido para nós. Não tem nada perdido. Irmão, por mais que o diabo venha e diga assim: ó, acabou, a esperança secou. Aleluia, você pega a palavra de Deus, você vai abrindo, vai falando e aprende Ezequiel 37. Opa, mas para aí, o diabo disse para mim que isso acabou. O diabo disse para mim que a esperança secou. Mas eu estou vendo aqui numa situação que o que aconteceu, que quando estava nessa situação, foi só profetizar segundo a palavra de Deus e mudou tudo. E o crente se levanta, se ergue, enche o peito de ar e diz assim: a partir de agora eu profetizo, aleluia, vai mudar tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Eu quero dizer que vai ter mãe, vai ter pai aqui, irmão, voltando, pegando a fotografia do filho, da filha, seja de quem for, irmão, a esposa pegando a fotografia do marido, o marido pegando a fotografia da esposa, e vai começar a profetizar, irmão. Não vamos nos preocupar com problemas futuros, irmão. Nós vamos colocar nossa casa na presença de Deus hoje. Vamos começar a profetizar hoje, porque o nosso Deus tem poder para mudar o vale. Aleluia! Quantos de nós estamos aqui porque um dia alguém profetizou que nós estaríamos aqui? Quantos de nós estamos aqui porque um dia alguém dobrou o joelho e profetizou que um dia vai estar aqui? E por mais que fosse difícil, fosse até impossível, e não há impossível para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Ou seja, se Deus disse que vai salvar a tua casa e você está olhando, mas aquele lá é impossível. Se Deus disse que vai salvar a tua casa, para Deus não há impossível em todas as suas promessas. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Profetiza, abre a tua boca e abençoa. Aleluia. Irmão, quando a Bíblia diz que ele ouviu o barulho de osso que batia sobre, é que o osso que estava lá tinha que se juntar no mesmo corpo. Não podia o osso da perna de um homem de 1,90 m encaixar lá no corpo de um homem que media 1,5 m, senão ele ia andar assim. Não, irmão, tinha que ser certinho. O que é de um é de um, o que é de outro é de outro. E estava longe, irmão, mas começou a vir para perto.
É desse jeito. Estava longe, mas quando começou a profetizar, irmão, o que é para estar no lugar é para estar no lugar. É desse jeito que acontece, irmão. Deus não vai fazer nada errado, Deus vai fazer tudo certo. Por quê, pastor? Porque a palavra que Ezequiel está usando é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita e agradável. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Olha para o irmão que está do lado e diz para ele: a palavra de Deus é perfeita. Aleluia. Pega essa arma que é a palavra de Deus, irmão, e sai vencendo em nome de Jesus. Aleluia. As coisas de Deus são perfeitas, a palavra de Deus é perfeita. Ezequiel começou a profetizar, e a Bíblia diz que ele ouviu barulho de osso que batia contra osso, cada um se ajuntava ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, continua profetizando, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Oh, aleluia, glória a Deus. Imagina o profeta Ezequiel olhando a primeira visão, o vale de ossos secos, depois olhando aqueles corpos todos formados sobre o vale, tudo que começou a acontecer depois que ele começou a profetizar, e Deus dizendo para ele: agora profetiza ao Espírito, e diz assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Imagina Ezequiel, irmão, olhando e dizendo: vento, vem, sopra sobre estes ossos para que eles vivam. E o vento do Espírito veio. Sabe por quê? Porque Ezequiel está dizendo assim, ó: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus. Por que as coisas estão acontecendo? Porque Deus está cumprindo, Deus está confirmando. Irmãos, mais uma vez, se você abrir mão, se você desistir, se você não orar mais, se você se entregar para as coisas erradas, se você se deixar se tornar uma fonte de água salgada, você não mata a sede de mais ninguém, a tua casa vai ser só palavrão. Daqui um pouco mais, junto com a maldição das palavras que fluem da nossa boca, se torna normal. Os nossos filhos começam a ouvir essas palavras, e daqui um pouco eles começam a falar dessas mesmas palavras, porque ouviu o pai falar, porque ouviu a mãe falar. A coisa mais triste que tem é o teu vizinho ver você indo para a igreja, carregando a Bíblia com a sua família, e ele acredita que você é luz, mas quando não tem culto, ele ouve na tua casa uma discussão, e dessa discussão ele ouve um palavrão que nem ele mesmo, que não é crente, fala. Parece que é uma igreja ou um povo que se diz crente, mas que não é educado na palavra. Por isso que essas coisas acontecem. E o testemunho foi tremendo, né? Quero agradecer a Deus, porque Deus tem me educado. E eu quero, irmão, eu posso dar esse testemunho. Foi um ensinamento, foi o Expedito que deu esse testemunho aí. Isso aí foi um ensinamento, né, irmão? Eu nunca escutei um testemunho desse aí. Quero agradecer a Deus, tanta coisa e a gente nos dá conta. E ele disse: eu quero agradecer a Deus, porque Deus tem me educado. É verdade. Eu quero agradecer a Deus porque Deus tem me educado. Porque se Deus não tivesse me educado, os meus filhos estariam falando as palavras que eu antes falava. Mas hoje eles sentam no sofá para ler a Bíblia, irmão, né? Vão para o quarto antes do culto para ensaiar o hino, para cantar no coral dos jovens da igreja. Por causa de Deus, irmão, na nossa vida. É por causa de Deus na tua vida que essas coisas acontecem. Deus tem nos educado. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E nós somos bênçãos de Deus. Ezequiel profetizou e disse: para que vivam, vem, ó Espírito dos quatro ventos. O vento do Espírito veio e ele entrou, e eles sobreviveram, eles viveram, irmão. Versículo 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que me dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de um todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus está dizendo para Ezequiel profetizar nessa crise toda que o povo de Judá está vivendo. O povo de Israel está dizendo que a esperança secou, que eles estão de todos terminados. Profetiza para eles o que eu vou fazer. Deus está dizendo: vou fazer vocês viver de novo, vou levar vocês para a terra de vocês, e vocês vão saber que eu sou o Senhor que falo e faço. O Senhor é Deus que fala. Quem acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Amém. O Senhor é Deus que fala e faz. Glória a Deus. Somos educados na palavra para continuar vencendo. Aqui está cheio de fonte de água doce, aleluia. E o que tem que jorrar da tua vida, irmão, é água doce. Glória a Deus. Pastor, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a partir de agora, então, vocês tão santo que não vão me estressar mais que nada, irmão. Você vai se estressar. O próprio inimigo vai causar tantas coisas na tua vida para que saia da tua boca as palavras que trazem maldição. Mas você aprendeu na palavra que você é bênção de Deus. Você aprendeu na palavra, irmão, que dentro da tua casa também é bênção de Deus. E quando a palavra vier, você pensa e diz: a minha casa pertence ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode até ir para um canto, irmão, você pode se irritar, chorar, derramar, bater no chão, bater, soquear, fazer o que quiser, mas cuidado, porque Tiago está falando da tua boca, e a tua boca tem poder para abençoar. Você pode até, irmão, se irar, mas não peque, irmão. Profetize bênção em nome de Jesus. Profetiza a tua vitória em nome de Jesus. Profetiza a vitória da tua família em nome de Jesus. Profetiza, usa a tua boca para profetizar. Usa a tua boca para bendizer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Começa a profetizar segundo a palavra de Deus, porque Deus está dizendo a Ezequiel: pode profetizar, e fala para eles: isso vai acontecer, que eu vou fazer, porque eu sou o Senhor que falo e que faço, e eu acredito no que eu estou pregando. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que fala e que faz. Ele tem feito e Ele vai fazer muito mais em nome de Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e nós vamos orar. É a nossa boca. Nós vamos orar, falar com Deus, profetizar em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. Irmão, a gente até descansa, sabia? Quando a gente conversa com Deus e começa a entregar na mão de Deus a nossa preocupação, e a gente começa a profetizar, a gente até sente descanso no espírito, na alma. A gente sente esse descanso porque a gente acredita que, bom, eu conversei com Deus, entreguei para Deus, e agora Deus vai dar vitória. E a vitória vem mesmo. A vitória vem mesmo, a vitória vem mesmo. Deus tem que cuidar de nós em todas as áreas. Cuidado com a tua boca, porque ela é um pequeno órgão situado na nossa boca, mas ela tem o poder, irmão, de como uma fagulha coloca fogo num grande bosque, ela também tem o poder, irmão. Tem o poder de uma coisinha, ela pode colocar um pouco. Não, cuidado com as palavras que saem da tua boca. Você foi chamado para ser bênção de Deus. Me abençoa nessa noite, irmão. Aleluia. Que Deus abençoe vocês nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa o irmão que está do teu lado aí. Abençoa todo mundo em nome de Jesus. Já que eu sou bênção, eu vou abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fala para o irmão que está do lado aí. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe. E abençoe em nome de Jesus. Eu tenho poder, irmão. Não é só oração do pastor. Aleluia. Você é bênção de Deus e pode abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a criança se sujou porque estava jogando bola, irmão, no barro, irmão, rigidamente pensa em pegar a varinha, mas lembra de uma coisa, que é verdade. Eu estou conversando com a Paulinha, é verdade uma coisa. Quantas mães
E quantos pais gostariam nessa mesma hora que seu filho que está na UTI, está lá lutando, fizesse o que os nossos filhos hoje podem fazer? É bênção de Deus. Chegou sujo, não bota roupa de molho, irmão. Só bota de molho. Manda o guri, vai tomar banho, guri. Ô, bênção de Deus. Eu não te pego porque tem uma bênção. Não te bato porque tem uma bênção. Mas também já trouxe para dentro de casa uma varinha abençoada. Traz até a varinha. Pode a varinha abençoada? Pode, irmão, é bíblico. Porque a vara também é educação. Não estão se escapando das crianças, não. A vara é bíblico. É bênção também, viu? A varinha para as crianças também é bênção. É bênção. Toma a bênção. Bota a frente. Mas está na Bíblia. É desse jeito, irmão. Mas não é, né, chamando de... Eu já ouvi tanta coisa. Ô, Pécio, é isso aí? Irmão, tem cada palavra de baixaria para criança que falam. As crianças, irmão, hoje, os pais deixam ir para festinha de colégio. As festinhas de colégio é com baile funk, com essas palavras horrível. Essas músicas sujas, podres do diabo. E as crianças daqui a pouco mais estão cantando e já estão assim, de brincadeira, irmão. Entendeu? O mundo já está tentando educar eles para as trevas. Mas Jesus, irmão, a igreja, e vocês que vêm para a igreja, o Senhor Jesus está nos dando a sua luz. Para que a luz de Deus brilhe na nossa casa, para que a luz de Deus brilhe na nossa vida, brilhe na vida dos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Eu quero passar para o pastor Gabriel, vai fazer essa oração em nome de Jesus. E depois ele, como ele está na direção do culto, segue dando sequência. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, palavra de Deus abençoada na nossa vida. Aleluia. Vamos orar então em nome de Jesus. Aleluia. Nesta oração, vamos profetizar em nome do Senhor Jesus. Quer passar aqui na frente? Aleluia. Tem liberdade para passar aqui na frente se você quiser, irmão. Aleluia. Em nome de